Olá, pessoal! Bem-vindos ao Virtual Connect. Hoje nós temos o grande prazer de receber a nossa queridíssima Paola Araújo. Tudo bem, querida? Olá, Ana! Que prazer estar aqui com você. É uma honra poder compartilhar esse momento contigo e poder contar um pouquinho da minha história e alguns conteúdos jurídicos, né? A informação é muito importante quando ela é disseminada, né? Com certeza. Então, Paola, nos conta aí um pouco de como que está seu trabalho, como que você está desenvolvendo o direito aqui em Balneário Camboriú, quais são as áreas que você está atuando? Então, Ana, o nosso escritório, ele tem atendimento virtual, né? Então, nós atendemos o Brasil todo. Atualmente, nós estamos no estado de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo. Então, nossos atendimentos são online. Na nossa equipe de advogados, nós constamos com atendimento especializado na parte civil, trabalhista e previdenciário. Então, a nossa equipe está super capacitada para atender os clientes em todas essas áreas de atuação. E quem quiser vir pessoalmente, né, contratar os serviços da nossa querida cliente, Paola Araújo, ela está sediada aqui na Virtual Office. Isso, os atendimentos presenciais aqui na região de Balneário Camboriú são aqui no Sky Business. Inclusive, recomendo para vocês que as salas de atendimento são incríveis e a altura do negócio de vocês, assim como é do meu também. Vamos falar sobre algumas questões aqui que nós empresários e os próprios empregados, né, de CLT tem algumas dúvidas, né? Então queria esclarecer contigo, por exemplo, o período de férias. Por exemplo, um funcionário de uma empresa quer tirar férias, né? O empresário concede as férias, paga as férias, tudo conforme, né? E aí esse empregado ele vai trabalhar para uma outra empresa no período das férias. É possível? Como que funciona? É permitido isso? Esta pergunta é muito boa, Ana, até pelo período que nós estamos do ano, né? Que grande parte ainda do pessoal ainda está de férias. Tem gente que aproveita o pós-carnaval, que é uma zona mais tranquila, para poder usufruir, então, do tão merecido descanso. O que acontece? As férias, quando tu tá de férias vinculado a uma empresa, em regra, você não pode estar trabalhando em outro lugar. Então, você não pode trabalhar para a Virtual Office e fazer bicos ou trabalho temporários para outras empresas. Porém, tem uma exceção. Sempre tem uma exceção no direito, né, Ana? Sim. Então, se você tem um contrato concomitante, então, por exemplo, eu presto serviço para virtual pela manhã e início da tarde. Porém, eu tenho um outro emprego num outro turno. Então, se você tem contratos concomitantes, sim, você pode trabalhar durante o gozo das suas férias, mas essa é a única exceção. Nem para a própria empresa. Se você está de férias, você não pode trabalhar para a própria empresa no qual você está sendo contratado, né? Aquele esqueminha que os empresários fazem de comprar as férias do funcionário não é permitido, então? Permitido comprar as férias, sim, mas não na totalidade. Então tem que cuidar muito bem as regras do direito do trabalho. Porque, às vezes, o empregado insiste em trabalhar durante o gozo das férias porque ele precisa do dinheiro. E o empregador, por muitas vezes, também precisa do funcionário, né? Até pela dificuldade que está hoje em dia de achar um bom funcionário. Mas a gente não pode cometer o erro de não respeitar as férias do empregado. Então, a empresa, quando ela tem alguma dúvida sobre o gozo das férias ou qualquer outro tema pertinente ao contrato de trabalho, o ideal sempre é ela procurar uma assistência jurídica, para ela não cometer o erro, né, de cair na Justiça do Trabalho, porque a gente bem sabe que empresas que caem na Justiça do Trabalho e não cumprem as regras, elas são penalizadas e às vezes elas levam até a falência. Agora vamos falar de um outro assunto que é muito interessante, que muitas pessoas perguntam, questionam, inclusive, né, sobre horas extras. O tempo de deslocamento do funcionário, ele é considerado como hora extra? Antigamente, Ana, na CLT,
Sim, era. Então, hoje em dia os funcionários eles pecam muito porque eles acreditam que continua assim. Mas com a reforma da CLT, hoje não é mais. O que conta como hora extra? O tempo que efetivamente o funcionário ficou à disposição do empregador. Então, por mais que seja, eu trabalho muito longe, demoro 1 hora ou 2 horas para chegar na empresa. Esse período de deslocamento não conta como hora extra, não conta mais, depois da reforma trabalhista. E, por exemplo, se nesse percurso a pessoa tiver usar moto, por exemplo, acontecer um acidente no percurso de casa-trabalho, trabalho-casa. Como que funciona? Depende. Se ela está indo para o trabalho, não é o deslocamento. Mas se você está durante o período da tua jornada de trabalho, se você usa a sua moto para efetuar trabalhos que são inerentes à tua profissão, aí sim. Então tem que ver direitinho qual é o caso. Se é quando tu está chegando na tua jornada de trabalho, aí não. Se é durante a tua jornada de trabalho que você está se deslocando para ir ou em outra sede ou prestar algum serviço, aí sim. Ótimo questionamento. Uma outra pergunta também que o pessoal tá mandando aqui no WhatsApp, então nós estamos cheios de perguntas aqui para fazer para ti. O empregado, ele pode se recusar a fazer hora extra? Depende também, Ana. O que acontece? O contrato de trabalho, ali tem que estar sempre bem completinho, tá, gente? O que acontece hoje em dia? Os contratos, ou muitas empresas não têm o contrato de trabalho, é contrato de boca, ou então não tá ali escrito que o funcionário tem que fazer hora extra. Se no teu contrato de trabalho, ou no teu aditivo, depois de contratado, fala que o funcionário ele tem que prestar as horas extras, aí não, daí ele não pode se recusar. Mas, se o teu contrato de trabalho, você empregador, não fez ele bem feito, não fez ele bem completinho, aí sim, aí o empregado pode se recusar, porque não estava pré-estabelecido o que ele teria que fazer. Então, ele teria essa oportunidade de se recusar a fazer as horas extras. Mas, como eu estava dizendo anteriormente, ter uma estruturação na tua empresa de prevenir, né, trabalhar com direito preventivo é excelente, porque daí tu não vai ter esse tipo de problema. Sim. De deixar ficar na dúvida, né, na mão do teu empregado, dele querer ir ou não. Se ficou tudo pré-estabelecido, ele vai ter que cumprir aquilo que foi estabelecido no contrato de trabalho. E aqueles que não foram feitos, por exemplo, porque o que acontece na realidade, né, Paola? A gente abre uma empresa, empreendedorismo agora, né? Tu abre uma empresa, aí tu contrata uma contabilidade, e aí tu contrata um funcionário, e aí tu encaminha. Muitas vezes o empresário, ele nem vê esse contrato, ele só vê na hora que já tá pronto, que vem para assinatura. Isso é um problema. Essa que é a grande verdade. E aí tu encaminha para a contabilidade faz a admissão, né, do funcionário, vem ali o contrato e tal. E a gente não se detém a esses detalhes tão importantes, né? Por exemplo, aquele que é o basicão, que é o copia e cola lá do contador. Modelo Google, Dr. Google. Isso, e que não tá previsto. Tem como reformar esse contrato ou não? Então, no curso do contrato de trabalho, tu pode fazer aditivos. Então, se 1 mês, 6 meses, você sentiu a necessidade de complementar esse contrato que foi básico, você pode fazer esse aditivo. Mas não é o recomendável. O direito preventivo é sempre a melhor solução. Porque se você faz um contrato desses, primeiramente, através de um contador, que não é a melhor pessoa para fazer um contrato de trabalho, já não é o ideal, porque o responsável pelo contrato é a empresa, é o dono da empresa. Sim. Então ele é responsável por toda a contratação, por fiscalizar a maneira como o empregado se comporta, por dar as normativas para ele. E quando você terceiriza isso, ou quando você faz o contrato desses modelão, não fica personalizado. Então, com certeza, vai dar problema. Ou se não for por área extra, vai ser desvio de função. Se não for desvio de função, vai ser acúmulo de função. Então, tem diversos pedidos que podem ser feitos em cima de um contrato mal feito.
E a gente sabe os problemas que pode se ocasionar numa empresa por um contrato mal feito, né? Pouco tempo de um empregado na empresa já pode dar um transtorno financeiro absurdo. Então, dá para corrigir? Dá no curso do processo, mas esse não é o recomendável. E aquele empregado que... A gente está falando bastante de empregado, né? Mas é bom a gente falar também da parte do empresário, né? Que é muito interessante que ele tenha essas precauções para não ter problemas lá no futuro. Né? Quando a gente fala da informação pro empregado, ela não deixa de ser uma ausência de informação para o empregador. Sim. Porque o empregado ele vai saber as condições de trabalho que ele tem que ter e o empregador aquilo que ele tem que evitar. Então, a informação ela serve para os dois lados. Eu acredito que mais pro empresário, né? Porque apesar de ser conhecido como o elo mais forte da relação, ele também é o que tem mais prejuízos. Então, se não tiver esse direito preventivo, aí complica e muito o desenvolvimento da empresa, né? E aquele empregado que falta sem justificativa, como que o empresário, o empregador deve conduzir, né? Uma situação assim, como é que funciona? É bem complicado. Essa situação, ela acontece muito nas empresas. E aqui, eu não sei se é por causa da região, que é uma região praieira, acontece mais ainda. Casualmente, quando tem sol, normalmente aparece o atestado, né? A primeira coisa que a gente tem que falar para um empregado, para um empresário quando acontece isso, é verificar a veracidade desse atestado. Porque... infelizmente, a gente sabe o que acontece dos funcionários apresentarem muitos atestados falsos. Então, se a gente verificar a veracidade do atestado, check, passa para o próximo nível. Então, não existe uma limitação. Ana, eu só posso aceitar 1 por mês, 2 por mês. Não. Porque, na verdade, as pessoas podem, né, ficar doente por várias vezes. Mas a gente sabe muito bem quando... isso não é bem verdade, né? Sim. Então, não existe assim, uma punição, uma sanção que a gente possa aplicar por a pessoa apresentar vários atestados. Mas uma coisa que o funcionário tem que saber é que quando ele faltei na quarta-feira, ele não deixa de receber somente na quarta. A pessoa às vezes nem se dá conta disso. Ela deixa de receber por 3 dias, porque ela não recebe pela quarta e ela também não vai receber pelo descanso do final de semana remunerado. Então ela perde a quarta, o sábado e o domingo. Quer dizer, vale a pena um dia de praia de sol ter uma incomodação com o teu empregador e ainda ter 3 dias descontado? Então, talvez essa falta de informação até para o empregado faça com que sejam reiterados. Então, de repente, provocar essa empresa que está sofrendo esse uso abusivo de atestados para que converse com o funcionário e explique para ele que daqui a pouco, se o salário não é muito bom ou é baixo e a expectativa é alta, deixar isso claro para ele, que quanto mais ele falta, menos ele recebe. E aí reflete também no final de semana, né? Então, teve um momento, não sei como é que está isso agora, mas teve um momento em que, quando tu recebia um atestado, tinha um número do CID, esse é o nome, né? Isso, CID. Tinha um nome do CID ali, e daí a gente ia atrás do CID, ia na internet, pesquisava para ver o que era em relação àquele CID, né? Tipo, a pessoa disse, eu tô com dor de garganta, eu tô com isso, tô com aquilo, o CID era com outra coisa nada a ver, né? Então ali o empresário já matava a charada, porque aquele atestado talvez não fosse tão bom, né? E eu não sei como é que tá funcionando, se ainda é com CID. É obrigatório ter o CID nos atestados, isso é o mínimo que tem que ter. Mas mesmo com CID, acontece muito, infelizmente, a venda de atestados médicos. Então, esse mercado paralelo prejudica as empresas, né? Sim. Por isso que tem que ficar atento à veracidade. É um hospital público, é um hospital particular, porque normalmente esses atestados, quando eles vêm de uma forma que duvidosa, eles são particulares. Eles não são de um hospital público, né? Sim.
E aqueles funcionários, eu já falei, dei um pouquinho ali, uma palhinha, mas esse aqui é os funcionários que trabalham com o carro da empresa, carro ou moto, né, da empresa. Como é que funciona? Eles, por exemplo, arranhou a porta do carro, né? E aí o funcionário aparece com o carro com a porta arranhada. Qual que é o procedimento? Como que funciona? A empresa pode ou não descontar dele? O que acontece nesses casos? Então, quando acontece esse tipo de avaria no veículo que o empregado utiliza, existem duas maneiras de comprovar que foi ele que cometeu abarrou o veículo ou que teve maus cuidados com o mesmo, né? Prova testemunhal ou documental. A prova testemunhal, se alguém viu, presenciou, estava com algum colega, e a documental é a seguinte, o que muitas empresas infelizmente não fazem. Quando a empresa tem frota, mais de um carro da empresa, o que seria o ideal? Quando você aluga um carro, por exemplo, na Localiza, você recebe um termo de vistoria quando você retira o carro. E quando você devolve, você assina a vistoria de novo. Essa é uma maneira da empresa controlar como foi o uso do carro. Então, a empresa que cede carros para os funcionários, quando a pessoa trabalha sozinha, principalmente, o ideal é ter esse termo de vistoria. Assim, você consegue comprovar que a pessoa utilizou mal o veículo, ou que se envolveu em um acidente. E se isso está no contrato de trabalho, pode sim. Agora, o que não pode é não estar no contrato de trabalho que o funcionário tem essa obrigatoriedade. Alguns contratos, desconta 50% se perder uma ferramenta, ou 50% se envolveu no acidente de trânsito. Então, isso tudo tem que estar bem escrito, bem desenvolvido no contrato de prestação de serviço do funcionário, para evitar o problema. Tanto para o funcionário, de pagar por alguma coisa que não fez, quanto para a empresa. Com esse termo de vistoria, resolve 1000% dos problemas, porque trabalha mais uma vez com direito preventivo, no qual a empresa não deixa acumular os processos trabalhistas lá e ele responsabiliza o empregado com a veracidade, né, com um termo assinado. Muito bem. Então agora vamos falar de coisa boa, né? Aqui no Aí, processo judicial é bom, tá, gente? Eu sou uma pessoa que eu acordo pela manhã e eu faço assim, eu abro os braços, cumprimento o dia e penso que dia lindo pra processar alguém. É muito bom. Eu adoro. Nem que seja pra receber uma herança, né, Ana? Sim. Nem sempre contratar um advogado é uma coisa ruim, pode ser uma coisa boa também. Sim. Não, coisa boa que nós vamos falar agora, que aqui no Sky Business, no Rooftop, nós temos a Cremelier, que é a nossa patrocinadora aqui do podcast. Olha só que maravilha, esses bolos maravilhosos que a gente oferece para os nossos convidados aqui. Um beijo para Jajá e para o Peruca, que são espetaculares aqui. Pode vir conhecer que vocês vão amar. Mas então, voltando aqui para as coisas boas, agora vamos falar de outros assuntos, né, doutora? Assuntos que interessam, assim, inusitados, assim, que às vezes você recebe uma ligação e o cara tá preso, não pagou a pensão, o outro tá querendo se matar porque alguém tá processando ele. Conta umas histórias inusitadas pra gente aqui. Levantando essa tese aí de ir preso, né? A gente tem uma falsa crença de que quem não paga pensão é quem não tem uma renda boa. Mas muitas vezes não é, gente. Às vezes o trabalhador, ele vai lá e paga certinho. Quem não paga é quem tem. Acredito que foi em novembro do ano passado, eu recebi uma ligação. Era um cliente meu. Doutora, eu estou sendo preso. Aí eu falei, como assim? Tá sendo preso por quê, né? Aí ele, não, eu tô aqui no aeroporto de São Paulo, tava indo pra Miami. Gente, não tava indo ali pra esquina, ele estava indo a Miami. E o passaporte bonito foi bloqueado. Porque ele fez uma negociação, uma execução de alimentos que estava muito grande, e ele não honrou a execução. O que a advogada da outra parte, da autora, fez? Pediu para bloquear o passaporte dele. E aí a viagem de Miami com a namorada foi por água abaixo.
pois ele saiu do aeroporto, em vez de ser para Miami, rumo delegacia, pois lá ficou por 30 dias, acreditem se quiser, para não ter que pagar a pensão alimentícia. E cá entre nós, né, na falta de dinheiro não era. Afinal de contas, ele estava indo a Miami para compras. Nossa, essa é uma situação aí bem, né? E aquela outra situação que o pessoal tá mandando e-mail aqui, tá mandando WhatsApp, perguntando, e aquela pessoa que paga certinho, aquele homem que paga certinho a pensão e que daí a mulher não deixa ele ver a criança. Isso é polêmico, né? Mas acontece. Acontece muito. O que acontece? As pessoas, elas têm a falsa crença de que porque você paga a pensão, você pode fazer o que você quiser. Na verdade, pagar a pensão, gente, é uma obrigação tua como pai. Se mora com o pai, é obrigação da mãe. Então, independente de tu pagar a pensão ou não, você tem que ter acesso ao seu filho. Quando a genitora comete essa gáfia, né, de afastar o filho do pai, o que é muito triste, porque... Às vezes é uma desinformação também, né? Às vezes é desinformação, mas a maioria das vezes não é, né? É mais uma alienação parental. Então, o genitor pode sim, ele pode pedir, entrar com uma petição no processo, se ele estiver ativo, se já estiver arquivado, a gente entra com uma pedido de alienação parental, exigindo ali que ele possa ter acesso ao filho dele. Não... Gente, é um absurdo, tá? A mãe tem o papel dela como mãe e o pai tem o papel dele como pai. E é muito importante para a criação da criança isso. Então, a gente tem que ter essa noção de que quem é prejudicado é a criança. Sim. E o direito, ele serve para o quê? Para garantir os direitos. E nesse caso, os direitos não é da mãe nem do pai, é do filho. De ter contato com o pai e com a mãe e poder ter o amor dos dois, né? Sim. Porque ser pai não é só pagar pensão, é poder ter amor. Exatamente. Então, o que a gente vê, escuta, né? Que é muito polêmico também. Mas o meu ex não paga pensão, meu ex não paga pensão. Muitas mulheres querem viver dessa pensão que não é dela, que é dos filhos, né? Porque a gente sabe o quanto custa criar um filho, né? E os maridos, às vezes, os ex-maridos também, às vezes, não têm essa noção de que tem escola, sapato, roupa, né? E eles se veem, que nem tu falou ali, na obrigação, né? Não, gente, tu teve um filho, é pra vida toda. Não é só pra isso ou só pra aquilo. É que quando rompe um relacionamento, se existe ainda sentimento, não que não exista amor, pode ter aquele ciúmes, aquela posse, e aí fica o casal com esse problema da comunicação. Então, o pai muitas vezes, eu falo pai porque é a maioria, né? Porque normalmente a criança fica com a mãe, pais de Instagram. Onde quer passar o final de semana, vai lá, pega a criança, passa foto no Instagram, no Facebook, pega, quando começa a chorar, devolve pra mãe. Ou não pernoita com o pai. Então, acaba, de fato, desconhecendo. Né? Não é nem por maldade. Às vezes nem sabe o quanto que é um tênis, o quanto que é uma bolsa, o quanto a criança, ela custa. A vida é cara, ainda mais pra criança que tá no crescimento, que toda hora tem que comprar roupa, tem que pagar a escola. Então, exige uma dedicação. E a comunicação entre o casal é muito importante. E, às vezes, ela peca nisso. Então a briga vem no judicial e aí o pai acaba no processo descobrindo quanto é que de fato custa a criança. Mas também tem aquela coisa de querer da mãe botar por raiva, acabar jogando os custos dela além. Então, aí que começa a desavença, né? O ideal era dividir os custos que tem um filho, né? Esse seria o ideal para ambos, né? Exatamente. E o mais importante não é o dinheiro, é o amor e o carinho. Exatamente. Né? Isso aí. Evitar a briga, né? Sim, evitar a briga, ainda mais na frente da criança. Sim. Eu acho que é primordial, assim. Então, alguma história engraçada ou até mesmo informações que tu queira passar para os nossos ouvintes, né? Dicas importantes que você queira passar para os nossos ouvintes, para que eles não, né, tentem minimizar os erros, né? Porque empreendedorismo é isso.
A gente tem aquele sonho de abrir empresa e vai lá e contrata o advogado, o contador e sai, né? Que nem uma patroa. Daqui a pouco começam os problemas, né? Vem uma ação, vem outra e alguém te processando. O que eu vejo hoje em dia que é um grande problema para os empreendedores é que as empresas, os microempreendedores principalmente, eles são tudo. Eles são o financeiro, eles são o jurídico, eles são a contabilidade, eles são a gestão de vendas. Então, quando o dono da empresa centraliza todas as funções, fica muito difícil dele dar conta de todas. Porque não tem essa experiência, expertise para fazer um contrato. Então, quando a empresa ela não tem um jurídico... Gente, quando eu falo um jurídico, não é... Nossa, contratar um jurídico. Isso. O jurídico, quando é um jurídico, uma assessoria mensal, ele te reduz muito os teus custos, porque ele evita todo um problema, que talvez tu nem saiba que tu vai ter. Então, tu pode tomar um processo, eu até vou contar uma história, compartilhar aqui se eu puder. Dá tempo ainda? Sim, sim. Eu tenho uma empresa que é um cliente meu, que é um provedor de internet lá do Rio Grande do Sul. Ele tem vários funcionários, a empresa é ótima, gigantesca, e ele fazia tudo. Quem fazia os contratos da empresa dele era a contadora, e aquela coisa, ele era o financeiro, ele era multifacetas, né? Que é o que o empreendedor hoje em dia ele faz. Ele tem que se virar nos 30 para poder fazer a empresa sair do lugar. Pois bem, um funcionário dele entrou com um processo e ele era um empregador muito bom. Ele é uma pessoa muito boa, ele faz tudo pelos funcionários dele. Eu posso dizer porque eu conheço ele há muitos anos. Então, é aquela pessoa que tira do dele, até trocar telhado dos funcionários trocava. Pois bem, o que ele fez? Sendo uma pessoa boa e não sendo preventivo e deixando as coisas organizadas, foi combinando as coisas de boca. Pois ele não tinha uma consultoria jurídica, ele já tinha acesso a advogados, ele tinha conhecimento, ele poderia ter buscado isso antes, pois não fez. E a primeira ação trabalhista que ele tomou, porque ele tomou 3 numa sequência, 3 funcionários que saíram combinados, né? Um sendo indo de testemunha pro outro. O primeiro... A ação era R$325 mil. Uma ação trabalhista. Uma. Então, depois que ele tomou esse primeiro processo, ele entrou em contato com o nosso escritório, a gente começou a fazer uma assessoria com ele e trabalhar toda a parte preventiva para evitar. Porque tem coisas que o empregador sabe e ele, como o funcionário quer, eles vão aceitando de comum acordo, e tem coisas que às vezes o empregador nem sabe que tá errado. Então, neste caso, a gente tratou toda essa parte preventiva e a gente conseguiu reduzir esse processo trabalhista para R$11 mil. R$11 mil já é muito dinheiro para uma empresa pequena. Agora, se ele tivesse contratado uma assessoria jurídica, quanto que isso custaria para ele no ano? Porque esse foi um dos processos, tá? Ele tomou 3. Nossa. Então, ele vem há 2 anos parcelando acordos trabalhistas, pagando parcelas absurdas, muito maior do que uma assessoria, porque ele não fez essa parte preventiva. Então, hoje eu vejo que na formatação da empresa, vale a pena tu investir na tua base do teu direito preventivo para evitar esse tipo de situação. Então, acho que uma dica importante para as empresas é essa, porque botando na ponta do lápis mesmo... Você vai ver o risco que você vai correr. Isso te atrasa. E não é nem só de contrato trabalhista. Eu falo assim, dos contratos que a empresa vai fechar com o cliente, do TAC da tua empresa, como funciona a tua empresa, que horário tem que entrar, qual é o manual de conduta, quais são teus valores, qual é a tua missão. Porque se o funcionário ele sabe disso tudo, aí tu pode o quê? Dar uma advertência, pode dar uma suspensão, dependendo da postura do funcionário, se não está adequado às normativas da empresa, tu pode inclusive demitir por justa causa, dependendo da gravidade do ato que o funcionário cometer. Então, essa eu acho que é a dica de ouro, assim, pro empreendedor. As pessoas, às vezes, já aconteceu casos aqui, trabalham 20 dias e entram na justiça pedindo R$40 mil. Uma empresa pequena, uma empresa
né, de pequeno porte? Essa tua pergunta é muito boa, mas eu vou ter que separar um pouquinho, porque vai muito do estado. Como a gente atua em diversos estados, então a gente tem um pouquinho de noção como funciona. Então, no estado do Rio Grande do Sul, é muito em prol do empregado. Então, que nem essa empresa lá que eu atendo do Rio Grande do Sul. Essa empresa aí tomou um processo absurdo, mas se ela fosse Santa Catarina seria diferente. Porque, embora o Brasil tem a mesma política, o mesmo governo, os estados eles pensam diferentes, eles têm uma jurisprudência diferenciada. Então, no estado de Santa Catarina é muito em pró-empresa. Mas por mais que seja em pró-empresa, se não está fomentado direitinho a estruturação no papel, tem muito empregado que vive de ações trabalhistas. E isso a gente sabe porque eu tenho clientes que eu já atuei para eles em mais de 3 empresas. Como a ação trabalhista, tu pode entrar com o processo até 2 anos depois que você sai da empresa e você pode pedir os últimos 5 anos, tem um empregado que fica 2 anos numa empresa, 2 anos noutra, 2 anos noutra. E assim eles vão vivendo de ações trabalhistas. Então, é complicado. Pois essa lei aí tem que reformar, né? Já deu uma reformada, mas ainda ela está dificultosa. É tudo muito moroso na justiça, infelizmente, né? Então demora muito tempo uma jurisprudência modificar a lei. É muito complicado. E aí acaba acontecendo esse tipo de problema. Mas então para você que está nos assistindo, né, é muito bacana, né, o seu trabalho de prevenção para os empreendedores, os empresários que estão começando, os que já estão no mercado de trabalho. Vai ficar aqui no nosso podcast os contatos da doutora Paola, quem quiser, né, vir aqui tomar um café na Cremelê junto com a gente, junto com ela. É isso aí. Isso aí, Ana. Quem quiser pode seguir. Quem quiser não. Todo mundo que tá assistindo vai me adicionar no Instagram aí. É @doutora Paola Araújo. Então, se você é empregado e está vendo esse vídeo, para você serve a informação para você saber quais são os seus direitos. Agora, se você é empresa, para você é melhor ainda, porque você vai evitar de quebrar. Um processo trabalhista pode quebrar a tua empresa. Então me siga nas redes sociais, porque além do meu conteúdo, Paola, no meu dia a dia, temos muito conteúdo jurídico e eu tenho certeza que vai ser muito esclarecedor para te poder fazer o direito preventivo. E é com essas informações, com esses conteúdos maravilhosos que deixamos aqui, que a gente se despede do nosso podcast Virtual Connect de hoje.